Para a gente entender o direito, antes de mais nada, tem uma pergunta que vem primeiro, sabe? Uma pergunta que organiza o universo jurídico inteiro. A gente está falando do Estado ou de pessoas comuns? Daí nasce a grande divisão: direito público e direito privado. Pensa nisso como o grande mapa, o GTS essencial para qualquer um que queira navegar nesse mundo de leis e normas. Mas, poxa, como é que um universo tão gigante e cheio de detalhes como o do direito consegue ter alguma ordem? Bom, a resposta, acredite se quiser, começa com uma ideia bem simples lá da Roma Antiga. E essa ideia molda o jeito que a gente pensa o direito até hoje. Entender essa primeira separação é, literalmente, a chave que abre a porta para todo o resto do sistema. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai partir do conceito básico e chegar no jeito prático de diferenciar um do outro. Depois, vamos mergulhar nas regras de cada um desses mundos, ver como as fronteiras entre eles foram ficando meio borradas com o tempo e, no final, fechar entendendo por que esse mapa continua sendo a ferramenta mais importante de todas. E olha, que ninguém pense que isso é só papo de livro, uma teoria abstrata, viu? De jeito nenhum. Essa divisão é a espinha dorsal de qualquer faculdade de direito. É ela que organiza todas as matérias na grade curricular e, no fundo, define o caminho de quem trabalha na área. O ponto-chave aqui é o seguinte: dependendo de qual lado dessa linha a gente está, as regras do jogo mudam, mas mudam completamente. Os princípios, a lógica, o jeito de interpretar a lei, tudo é diferente. É como se a gente tivesse que aprender a falar duas línguas que não têm nada a ver uma com a outra. Ok, beleza. Mas como é que a gente sabe em qual campo está pisando? Essa é a grande questão. A história do direito, na verdade, foi uma longa busca por um critério que funcionasse, sabe? E o legal é que, depois de séculos de debate, a gente chegou numa solução que é surpreendentemente simples e prática. Essa ideia toda começou lá em Roma com um jurista chamado Ulpiano, que focava na questão do interesse, se era público ou privado. Depois, na Idade Média, essa distinção quase desapareceu, mas aí ela ressurge com tudo nas revoluções liberais. E hoje, depois de um monte de teorias, a gente finalmente chegou no critério que mais funciona, o mais prático para o dia a dia. E é esse aqui, o famoso critério subjetivo. E ele é genial de tão simples. A pergunta que a gente tem que fazer é uma só: quem são as pessoas envolvidas nessa história? Quem são os sujeitos? Se o Estado estiver ali agindo com seu poder de Estado, aí a gente está no direito público. Agora, se a relação é entre pessoas, entre empresas, ou seja, entre particulares, pronto, é direito privado. É aqui que a teoria vira prática, sabe? Dá uma olhada em como as matérias da faculdade se encaixam perfeitamente nisso. De um lado, você tem tudo que lida com o poder do Estado sobre as pessoas: constitucional, administrativo, penal. Do outro, as regras para as relações que a gente escolhe ter: civil, empresarial. Essa lógica é o que organiza todo o curso. Agora a gente chega na parte que para mim é mais fascinante. Pensa que direito público e privado são como dois continentes diferentes, e cada um deles roda com um sistema operacional próprio, que não tem nada a ver com o outro. É aqui que a diferença deixa de ser só um nome e vira algo muito real e com muito impacto. Olha só como os princípios são opostos. No direito público, a relação é de cima para baixo, é vertical. O Estado tem autoridade e pode impor coisas, tipo cobrar um imposto ou aplicar uma multa. Já no direito privado, a regra é a igualdade, a horizontalidade. Ninguém pode obrigar o outro a fechar um negócio. As obrigações só nascem quando as duas partes concordam. E claro, essa diferença de poder leva a regras de como agir que são dia e a noite. Para o Estado, a lei é como se fosse uma lista de tarefas, um to-do list. O funcionário público só pode fazer única e exclusivamente o que a lei manda. Para nós, particulares, a lei é mais uma lista do que não fazer. A gente pode fazer de tudo desde que não seja proibido. Percebe a diferença gritante? Uma coisa é só poder fazer o que está permitido. Outra, bem diferente, é poder fazer tudo o que não está proibido. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Essa regra rígida, essa legalidade estrita, parece uma jaula para o Estado, né? Mas, na verdade, ela é a nossa proteção como cidadãos. É o que garante que o poder não vai ser usado de qualquer jeito, de forma arbitrária. No fim das contas, a falta de liberdade do agente público é o que garante a nossa liberdade. Mas é claro que o mundo real não é assim, tão preto no branco. A partir do século XX, principalmente, aquela linha que parecia tão clara entre o público e o privado começou a ficar meio borrada. Uma esfera começou a entrar na outra. O que a gente vê hoje é tipo uma avenida de mão dupla.
De um lado, tem o Estado entrando no mundo privado para proteger certas coisas que são importantes para a sociedade toda. Isso a gente chama de publicização. E do outro lado, o próprio Estado começa a pegar emprestado ferramentas do setor privado para tentar ser mais ágil, mais eficiente. E aí temos a privatização. E para isso não ficar no ar, vamos aos exemplos práticos. Pensa na CLT, nas leis trabalhistas, ou no Código de Defesa do Consumidor. Isso nada mais é do que o direito público chegando para o direito privado e falando: opa, essa sua liberdade de contratar tem limites, viu? Agora, olha o outro lado. As parcerias público-privadas, as PPPs, ou as empresas estatais. Ali é o Estado agindo quase como se fosse uma empresa. As fronteiras se misturam o tempo todo. Pá, com essa bagunça toda, essa mistura, a pergunta que não quer calar é: essa divisão ainda faz sentido? E a resposta é: com certeza, um grande sim. Mesmo com toda essa complexidade, ela continua sendo a nossa principal bússola, a nossa ferramenta de orientação. O ponto central é este. Mesmo com o mundo moderno sendo super complexo, essa distinção é o nosso ponto de partida. É o mapa fundamental. É a estrutura que permite que a gente comece a organizar o raciocínio jurídico. Sem essa divisão, o mundo do direito seria só um amontoado de leis sem pé nem cabeça. É a base. E é em cima dela que toda essa complexidade que a gente vê hoje foi construída. E para a gente fechar, fica uma provocação. Conforme a sociedade evolui e o público e o privado se misturam cada vez mais, será que essa grande divisão, que foi nosso guia por séculos, um dia vai simplesmente desaparecer? Ou será que ela vai só continuar se adaptando, se transformando? Afinal, o mapa do direito nunca foi e nem nunca será estático.